Nosso casamento quase acabou por causa do dízimo. E hoje eu vou te contar o segredo de Ananias e Safira que salvou nossa união e transformou nossa vida financeira para sempre. Se você já viveu aquela tensão no casamento, onde um quer ofertar generosamente e o outro fica calculando as contas, este vídeo pode mudar sua vida. Porque o que descobrimos na história mais trágica do Novo Testamento vai além da mentira. É sobre algo muito mais profundo que pode estar destruindo seu casamento e bloqueando sua prosperidade neste exato momento. Antes de continuar, preciso te contar como chegamos a esse ponto. Minha esposa sempre teve um coração generoso, desde que nos conhecemos. Mas eu vinha de uma família onde o dinheiro era escasso, onde cada centavo era contado 2 vezes. Cresci ouvindo minha mãe dizer: dinheiro não nasce em árvore e primeiro se paga as contas, depois se pensa no resto. Meu pai trabalhava como mecânico e minha mãe fazia faxina para complementar a renda. Eles eram cristãos fiéis, mas extremamente cautelosos com dinheiro. Já ela cresceu numa família onde ofertar era motivo de alegria, onde seu pai dizia: Deus sempre multiplica o que damos com alegria. Era uma segunda-feira comum quando tudo começou a desmoronar. Ela tinha acabado de chegar da igreja, com aquele brilho nos olhos que eu conhecia bem. Amor, senti no coração que devemos ofertar R$1.000 para a obra missionária, disse ela, como se fosse a coisa mais natural do mundo. R$1.000! No mesmo mês que tínhamos 2 parcelas do cartão vencendo, o IPVA do carro para pagar, e ainda por cima, nossa filha precisava de material escolar. Olhei para ela como se tivesse enlouquecido. Você enlouqueceu? Foi a minha resposta imediata. Não temos esse dinheiro sobrando, seja mais realista. E ali começou mais uma discussão que se tornaria um padrão destrutivo em nosso lar. Ela argumentava que Deus proveria, eu mostrava a planilha de gastos. Ela falava de fé, eu falava de responsabilidade. Cada oferta se tornava um campo de batalha. Você não tem fé, ela gritava. Você não tem responsabilidade, eu revidava. Mas o problema era muito mais profundo do que eu imaginava. Não era apenas sobre R$1.000, era sobre 2 visões completamente diferentes da vida cristã. Ela via generosidade como prova de fé, e eu via como irresponsabilidade. Ela confiava em Deus para suprir, eu confiava apenas nos números da conta bancária. Ela cresceu vendo milagres financeiros, eu cresci vendo conta no vermelho. Éramos 2 mundos tentando conviver no mesmo casamento. Durante 6 meses vivemos essa guerra fria financeira. Eu controlava rigorosamente cada centavo que saía da conta, enquanto ela se sentia espiritualmente sufocada. As brigas sobre dinheiro se tornaram semanais, depois diárias. Nossa intimidade morreu, nossa alegria desapareceu. E o pior, nossa situação financeira, ao invés de melhorar com o meu controle, só piorava. Era como se estivéssemos sob uma maldição financeira. Chegamos ao ponto em que ela começou a esconder ofertas pequenas de mim. Tirava R$20, R$30 do dinheiro da compra e oferecia sem me contar. Quando descobri, foi a discussão mais feia que já tivemos. Você está mentindo para mim, gritei. Você me obriga a mentir, ela respondeu chorando. Você me faz sentir como uma ladra na minha própria casa. E ali eu percebi que não éramos mais uma só carne. Éramos 2 estranhos lutando pela mesma conta bancária. A situação ficou tão tensa que chegamos a dormir em quartos separados. Eu não confiava mais nas decisões dela, ela não me respeitava mais como líder espiritual. Nossos filhos começaram a perceber. Minha filha mais nova me perguntou: Papai, por que mamãe chora quando vocês falam de igreja? Nossas orações em família viraram um constrangimento. Até o culto doméstico parou, porque sempre terminava em discussão sobre dinheiro. As coisas ficaram piores quando percebi que estava controlando não apenas as ofertas, mas toda a vida espiritual da família. Não deixava ela comprar livros cristãos, não deixava ela contribuir para o trabalho social da igreja, não deixava ela participar de retiros, porque gastava dinheiro. Eu havia me tornado um ditador financeiro em nome da responsabilidade. Foi quando nosso pastor nos chamou para uma conversa. Vocês estão repetindo o erro de Ananias e Safira, disse ele, nos deixando perplexos. Eu pensei, como assim? Nós dizimamos certinho, não estamos mentindo sobre valores. Ananias e Safira venderam uma propriedade e trouxeram parte do dinheiro aos pés dos apóstolos fingindo que era o valor total.
Mas aqui está o segredo que mudou nossa vida. O problema não foi não darem tudo, porque Pedro deixa claro que eles não eram obrigados. Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? O verdadeiro problema foi a falta de acordo entre eles, a divisão de coração na hora de ofertar. Quando você lê a história com cuidado, percebe que eles entre si convieram, ou seja, fizeram um acordo secreto para enganar. Mas esse acordo nasceu de um coração dividido. Provavelmente um queria dar tudo, o outro não concordava, e no meio do caminho fizeram uma solução meio termo que desagradou a Deus. Eles tentaram servir a dois senhores, a aparência espiritual e a segurança material. Nosso pastor abriu nossa mente para algo que nunca havíamos considerado. Vocês acham que Pedro perguntou apenas para Ananias? Não, ele perguntou para os dois. Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Era um casal em desacordo espiritual, tentando encontrar uma solução carnal para um problema espiritual. O pastor continuou: eles morreram porque estavam divididos no coração. E um coração dividido não pode estar diante de Deus. Isso estava acontecendo conosco. Eu estava bloqueando a generosidade dela por medo. E ela estava tentando contornar minha resistência. Nosso casamento tinha perdido a unidade no aspecto mais importante: honrar a Deus com nossas finanças. E quando há divisão na hora de ofertar, há divisão em tudo. Não conseguíamos concordar sobre nada: educação dos filhos, decisões da casa, até sobre que igreja frequentar. Então o pastor nos mostrou algo que revolucionou nossa visão. A morte de Ananias e Safira não foi apenas um julgamento sobre mentira, foi o resultado natural de um casamento espiritualmente dividido. Quando marido e esposa não conseguem ter um só coração diante de Deus, há morte espiritual na relação. Ele explicou que a palavra convieram no original grego significa literalmente acordaram em dissonância, ou seja, fizeram um acordo que estava em conflito com a vontade de Deus. Naquela noite, pedimos perdão um ao outro e fizemos algo que mudou tudo. Criamos nosso pacto de generosidade. Decidimos que toda decisão financeira, especialmente ofertas, seria tomada em comum acordo, após oração e conversa. Nada de imposições, nada de decisões unilaterais, nada de esconder, nada de controlar. Seríamos verdadeiramente uma só carne também nas finanças. Mas não foi só uma decisão romântica, fomos práticos, estabelecemos regras claras. Primeiro, oraríamos juntos por 3 dias antes de qualquer oferta especial. Segundo, nenhum valor acima de R$200 seria decidido individualmente. Terceiro, se não chegássemos a um acordo, esperaríamos mais tempo buscando a Deus até termos paz conjunta. Quarto, ela teria liberdade para ofertar até R$50 por mês sem consultar, e eu teria liberdade de questionar gastos apenas acima de R$100. 3 semanas depois desse pacto, aconteceu algo sobrenatural. Eu recebi uma proposta de trabalho que aumentou minha renda em 40%. Ela foi promovida no emprego dela e pela primeira vez em anos conseguimos dar aquela oferta de R$1.000, não por imposição, mas por decisão conjunta, com alegria e unidade. Quando fizemos a oferta, choramos juntos pela primeira vez em meses. Mas as bênçãos não pararam aí. 2 meses depois, recebemos uma restituição de imposto que não esperávamos. 3 meses depois, um investimento antigo que tínhamos esquecido rendeu o dobro do valor investido. 6 meses depois, ganhamos um carro em um sorteio da empresa onde trabalho. Era como se Deus tivesse removido um bloqueio espiritual sobre nossas finanças. Escute bem, Deus não pode abençoar um casal dividido financeiramente. Quando marido e esposa não conseguem se alinhar na generosidade, criam uma brecha espiritual que bloqueia a prosperidade. Ananias e Safira morreram não por darem pouco, mas por não terem um só coração diante de Deus. Eles tentaram enganar a Deus com um acordo carnal, e isso trouxe morte espiritual. E cuidado, porque essa divisão financeira não atinge apenas o dinheiro, ela contamina toda a relação. Quando há desacordo sobre ofertas, logo há desacordo sobre tudo: educação dos filhos, decisões da casa, direcionamento espiritual da família.
A divisão financeira é a porta de entrada para a divisão total. É por isso que muitos casamentos cristãos estão morrendo espiritualmente. Você que está vivendo essa guerra financeira no seu casamento, precisa entender que o problema não é a quantidade que vocês ofertam, é a falta de unidade na decisão. Podem ser R$100 ou 1.000, se não há acordo genuíno entre vocês, há divisão espiritual. Deus não está interessado apenas no valor da oferta, mas na unidade do coração que oferece. Façam como fizemos. Sentem juntos, orem juntos, decidam juntos. Criem valores e limites que os dois concordem. Definam um valor mensal para ofertas que não comprometa o orçamento e não gere ansiedade em nenhum dos dois. E quando Deus tocar para uma oferta especial, conversem até chegarem a um acordo de paz. Não tomem decisões na emoção nem na pressão. No nosso caso, estabelecemos que 10% seria sempre do dízimo, 5% para ofertas regulares e qualquer valor acima seria decidido em oração conjunta por pelo menos 3 dias. Nunca mais tivemos uma briga sobre dinheiro. Nossa paz voltou e nossa prosperidade se multiplicou. Hoje ensinamos nossos filhos a ofertar em união, sempre conversando sobre os valores e orando juntos. Mas cuidado com o extremo oposto. Não usem essa unidade para justificar a avareza. Se os dois concordam em ser mesquinhos com Deus, isso também é pecado. O pacto de generosidade deve levá-los à liberalidade, não à escassez. Não façam como alguns casais que usam a unidade para nunca ofertar nada. Hoje, 5 anos depois, posso dizer que aquela crise foi a melhor coisa que nos aconteceu. Aprendemos que casamento cristão não é apenas sobre amor e companheirismo, é sobre ter um só coração diante de Deus em todas as áreas, especialmente nas finanças. Hoje somos prósperos, não apenas materialmente, mas espiritualmente. Nossos filhos veem pais unidos, que honram a Deus com alegria. Ananias e Safira nos ensinam que casamento e finanças devem andar em perfeita sintonia espiritual. Quando há divisão na generosidade, há morte espiritual no relacionamento. Mas quando há unidade no dar, há vida e prosperidade. Não deixem que as finanças destruam o que Deus uniu. Se este vídeo tocou seu coração, você precisa assistir nossa análise sobre o que a balança justa da Bíblia ensina sobre riqueza honesta. Lá, exploramos como equilibrar fé e responsabilidade financeira sem comprometer nenhuma das duas. E uma palavra profética para você: Deus quer restaurar a unidade financeira do seu casamento. Ele quer que vocês sejam uma só carne também nas finanças. Parem de lutar um contra o outro e comecem a lutar juntos pela prosperidade que ele tem preparado. O inimigo quer dividi-los por meio do dinheiro, mas Deus quer uni-los através da generosidade. Na próxima semana, vou contar uma história ainda mais impactante. Descobri a dívida secreta da minha esposa e fiz o que a Bíblia manda. Uma situação que testou nossa fé de uma forma que jamais imaginamos. Não perca!